Olá, a gente vai falar sobre síntese de catalisadores sobre o processo de precipitação. O grupo é composto pelo João Vitor Nascimento, Lenry Ryuji, Lincoln Koga, Mayara Poleto e eu, Vitor Hugo. Aqui tem um pouco do sumário do que a gente vai falar no decorrer do trabalho. Temos a síntese, o método de precipitação, o processo pelo qual ele ocorre, os parâmetros principais para que se tem que ter controle, exemplos de catalisadores obtidos pelo processo de precipitação e o catalisador sintetizado no laboratório pelo nosso grupo. Bom, o principal objetivo do trabalho é reconhecer e apresentar o processo de síntese de catalisadores por precipitação. Bom, para ilustrar o processo de precipitação, eu trouxe aqui um fluxograma das etapas desse processo. Então, esse método ele vai consistir quando você tem soluções em que contém um metal de interesse e ela será neutralizada pela adição de uma base. Geralmente, essa base é amônia e ele passa pelo processo de precipitação. O processo de precipitação ele é utilizado para a obtenção de um precipitado e quando os componentes ativos são baratos e a porcentagem do metal ativo no catalisador é mais elevada. Neste caso da precipitação, a gente pode considerar uma indução dela por algumas condições, sendo essas condições a temperatura, pH ou até mesmo a evaporação. Esse processo, por sua vez, ele vai propiciar uma mistura homogênea. Então, posteriormente à precipitação, nós temos algumas etapas, sendo ela filtragem, lavagem, secagem, moagem e peneiramento. Quando chega no processo de calcinação, ele vai depender muito de como essas partículas do precipitado elas se comportam. Por exemplo, se for em forma de pó, essa operação mais conveniente será a prensagem. Por outro lado, se o catalisador ele for em forma de pasta, a operação normalmente utilizada é a extrusão. Bem, o processo de precipitação ele vai levar em consideração duas condições para ser satisfeito. A primeira será a termodinâmica e a segunda a velocidade da precipitação, que será visualizada posteriormente. Os precipitados gerados eles podem ser amorfos ou cristalinos. A gente pode visualizar isso nas duas figuras ao lado direito. Primeiramente, nós temos uma figura de forma cristalina. E por que cristalina? Porque a sua condição de estrutura ela se dá de forma mais ordenada. Por outro lado, na figura abaixo, nós vemos que ela possui uma estrutura um pouco diferente, desordenada. Isso significa que o sólido cristalino será amorfo. Então, ele se desenvolve em duas etapas, a partir da nucleação e do desenvolvimento e crescimento das partículas. Do ponto de vista termodinâmico, quando se tem uma solução, a precipitação ou a formação de sólido vai ocorrer conforme a energia livre de Gibbs diminui. Isso faz sentido, porque quando se tem Gibbs negativo, quer dizer que temos um processo espontâneo. A energia de Gibbs é representada por ΔG. Esse ΔG ele vai variar de acordo com a entalpia, a temperatura do processo e a entropia. Dessa forma, para reações pouco exotérmicas, ocorre a formação de precipitados amorfos, enquanto que para resultar em precipitados cristalinos é necessário que a reação seja extremamente exotérmica. No lado direito do slide é possível observar um esquema mais didático de como isso ocorre. Então, na formação de cristais, ocorre a reorganização da estrutura do sólido, resultando assim em um ΔS negativo, já que a entropia final vai ser menor que a inicial. Já sabemos que para a formação de sólidos é necessário que o ΔG também seja negativo. E, pela equação da energia livre de Gibbs, para que essas condições sejam satisfeitas, é necessário que o ΔH também seja negativo, o suficiente para contrapor a diminuição da entropia. Por isso que a reação deve ser exotérmica. Bom, uma condição que é muito importante estar visualizando durante a precipitação do catalisador é a velocidade de precipitação. O primeiro passo para ela é a nucleação. Então, a nucleação é a fase da formação de um centro para qual a estrutura cristalina vai se formando. Então, esse núcleo ele é gerado pela solução ou por uma superfície sólida. Um exemplo disso é quando o vapor d'água ele vai se condensando em gotículas menores, que passa por esse processo de nucleação, por conta do abaixamento de energia das moléculas. Então, essa velocidade de nucleação, ela depende do estado de sobressaturação, que é
quando em uma solução a concentração do soluto excede a concentração de diluição do mesmo para as dadas temperaturas e pressão que estão sendo estudadas. Então, para atingir o equilíbrio, o meio força o excesso do soluto a se separar da solução, formando os precipitados. Depois que o núcleo ele é formado, é importante que ele cresça. E aí entra a velocidade de crescimento, que ela depende também do estado de sobressaturação do meio e também das características do soluto, como a solubilidade e a concentração dele na solução. Portanto, o que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que o tamanho da partícula formada ela vai depender de uma relação entre a velocidade de nucleação e a velocidade de crescimento. Isso pode ser melhor observado na figura 2. Nessa figura, temos um gráfico das velocidades pela sobressaturação. Como foi dito anteriormente, essas velocidades elas dependem da sobressaturação. Então, conforme a sobressaturação vai aumentando, as velocidades também vão aumentando. E tem uma linha tracejada no meio que indica o ponto de viragem, quando a velocidade de nucleação passa a ser maior que a velocidade de crescimento. Então, ao lado esquerdo do tracejado, temos a zona onde a velocidade de crescimento é maior que a de nucleação, então vai formar partículas grandes, e do lado direito, onde a velocidade de nucleação é maior que a de crescimento, vai formar as partículas pequenas. Bom, a gente sabe que o preparo de catalisadores ele tem que resultar num catalisador com alta atividade e seletividade. Dessa forma, é preciso que o processo atenda aos parâmetros de controle impostos por ele. E assim, a agitação ela faz com que ocorra uma maior formação de partículas pequenas desse precipitado, enquanto a temperatura, quanto maior ela for, ela propicia a formação de partículas grandes. A temperatura também tem que ser analisada por conta de algumas perturbações que ela pode ocasionar na nossa reação, o que pode levar a uma menor eficiência do catalisador. Por fim, o controle do pH ele vai estar influenciando diretamente na solubilidade do soluto alterado. Então, a velocidade de crescimento vai estar sendo modificada conforme o pH. Então, é muito importante estar controlando esse pH para que não ocorra alguma perturbação na reação, ocasionando uma menor quantidade de precipitado. Agora, falando um pouco sobre os catalisadores sintetizados por esse método, temos como exemplo o óxido de zinco. Ele que é formado a partir do nitrato de zinco e do hidróxido de sódio. E ele pode ser aplicado na fotocatálise, na qual é necessário que um semicondutor seja ativado pela luz. E esse semicondutor, no caso, é o zinco. E esse processo pode ser utilizado na degradação de poluentes e efluentes e também na degradação de corantes. Outro exemplo é a alumina. Ela que é formada a partir do hidróxido de amônio e do nitrato de alumínio. Ela é um suporte dos mais utilizados no mundo por catalisadores, devido à sua elevada porosidade e elevada área superficial. E outro exemplo é o óxido de cobalto, que no caso é o catalisador sintetizado pelo nosso grupo. E para que ele ocorra, é necessário que o nitrato de cobalto, ao entrar em contato com a água, se dissocie, formando o íon cobalto. Este íon cobalto, por sua vez, ao entrar em contato com o íon hidróxido, liberado pela solução precipitante, forma hidróxido de cobalto. E o hidróxido de cobalto irá originar o óxido de cobalto e a água. O grupo utilizou o nitrato de cobalto como matéria-prima para o catalisador. Foram pesados aproximadamente 5 gramas e adicionado água para a solubilização do nitrato. A mistura foi colocada no agitador ultrassônico. Foi pipetado hidróxido de sódio 10 mol por litro como agente precipitante. O precipitado rosa é o hidróxido de cobalto. A coloração azul presente é resultado da complexação do nitrato de cobalto em hidróxido de cobalto. O processo foi feito até que não restasse nitrato de cobalto na solução e, posteriormente, após a precipitação, o produto foi filtrado e secado na estufa. Agora, falando um pouco sobre o óxido de cobalto em específico,
Como característica, podemos citar sua maior resistência à desativação pela água, a sua boa seletividade a hidrocarboneto de cadeia longa e que ele também é sempre utilizado em suporte, devido ao seu alto custo. Uma aplicação do mesmo é a substituição aos metais nobres, na conversão de CO em CO2 em motores de automóveis, o que irá reduzir muito o custo deste catalisador. Aqui estão as referências utilizadas nesse seminário. Nós agradecemos a atenção. Qualquer dúvida, aqui está o contato de cada membro do nosso grupo. Obrigado pela atenção mais uma vez.